A gente está aqui debruçado aos assuntos quentes do dia. A matéria mais lida nesse momento na nossa página é esse caso que o Josias citou e que traz esse horror. Quando a gente olha a sociedade brasileira, parte dela ou alguns integrantes dela, que é o caso desse empresário acusado de matar um gari. A gente teve acesso aqui a um trecho da audiência e a fala do juiz relacionada ao caso do René. Que é algo que o Michel também estuda e analisa, né, dentro da sua pesquisa de antropologia, de como as pessoas tratam as vidas humanas, o desrespeito que elas têm às vidas humanas, né? E aí até o juiz fala, como é que pode uma pessoa cometer um crime e ir treinar na sequência? Vamos ouvir aí a declaração forte, inclusive, do juiz, nesse caso, do empresário. De homicídio duplamente qualificado, pela motivação fútil, uma briga fútil de trânsito, ele querendo ultrapassar o veículo coletor de lixo, onde os garis estavam trabalhando, e o recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a vítima trabalhando completamente indefesa e sofre um tiro na altura do abdômen e vem a morrer ali no local dos fatos por hemorragia interna. É um crime de honra e merece uma devida resposta, né, da atuação do Estado com relação a esse tipo de crime. E ainda responde ao delito de ameaça contra a outra trabalhadora, a motorista do caminhão. E ainda chama atenção que parece que depois ele ainda foi, ao que tudo indica, foi preso na academia, quer dizer, comete um crime desse porte, desse nível e vai treinar numa academia. Inclusive, chama atenção que, inclusive, o documento juntado pelo Ministério Público, que a defesa teve acesso, responde a outra ação penal, já com denúncia ofertada, denúncia recebida, de lesão corporal grave no âmbito de violência doméstica, onde, inclusive, o braço da moça, da outra vítima, foi fraturado. Então, todo esse contexto, gravidade concreta dos fatos, reiteração delitiva do agente, eu acolho, para a garantia da ordem pública, eu acolho integralmente o parecer ministerial e converto seu flagrante em prisão preventiva. As pessoas comentam aqui sobre a fala, inclusive, do juiz, né, que já tinha sido divulgada, e falam, poxa, pelo menos o juiz foi firme aí nessa fala, né? Ele mostra a indignação dele. Mas você que pesquisa o ser humano também e o comportamento do ser humano, né, Michel? Como a gente vê esses casos, como entender um caso como esse, né? Nesse caso, eu acho que revela... Primeiro é importante mostrar que isso não é episódico, tá? A gente tem a reedição de algo que é rotineiro e frequente na sociedade brasileira. Nos anos 2000, 90, nos anos 90, a gente viu o caso do índio em Brasília. Agora, né, o índice de feminicídio no país revela também, né, um processo de violência disseminado na sociedade brasileira. E agora, de novo, de modo geral, do meu ponto de vista, isso trata de um modelo de sociedade que tende a coisificar pessoas, né? E esse processo de coisificação de pessoas, ele faz com que a gente acredite que, do mesmo modo que pode deletar o arquivo do computador com facilidade, só apertando uma tecla, você também pode deletar pessoas. Então, revela, de novo, um modelo de sociedade onde a gente não acredita que faz parte de uma nação, onde todo mundo que mora aqui tem os mesmos direitos e deveres, mas tem tipo de gente que acha que pode tudo, né? Então, é uma reedição de um processo visto aqui frequentemente. Michel, no começo da sua fala, eu fiquei de puxar uma coisa interessante, estava comentando da sua primeira intervenção, que é como é que funciona essa, eu não vou dizer show de ilusionismo, de prestidigitação, em que os super ricos na sociedade conseguem convencer o restante da sociedade, os ricos e o restante da sociedade, que o desejo deles, que os princípios deles, que as necessidades deles também são as necessidades do resto da sociedade. Saca, tem um negócio que é importante, que é a naturalização da riqueza no Brasil. Aqui, né, ao contrário de outros lugares do mundo, os ricos não contam muito bem como ficaram ricos e, ao mesmo tempo, eles reforçam com muita veemência e muita eficácia o fato de que parece que são ricos desde sempre. Então, eu gosto sempre de brincar e cito esse exemplo, que ninguém aqui tem uma fazenda que lembra a origem da fazenda. Todo mundo fala de a fazenda da vovó no interior de São Paulo, sem levar em consideração que esse sobrenome ou essa fazenda certamente foi fruto de uma sociedade escravagista, né, que se valeu de mão de obra escrava
para garantir as benesses e os privilégios que esses ricos têm hoje. Então, isso gera uma naturalização. Uma outra expressão que eu acho comum no Brasil é o fato da gente se referir a gente que vem de família tradicional como rico de berço. Ou fulano nasceu em berço de ouro. Nascer em berço de ouro não culpabiliza aquele que nasceu, né? Porque ele não estava lá, botaram ele num berço de ouro e teve que aceitar. E esse processo não é só reforçado pelas elites, ele é reforçado pela sociedade brasileira de uma forma geral, né? O olhar de admiração que a gente olha para os tradicionais, né? Ou para as elites brasileiras. Até semanas atrás, dava uma entrevista e o jornalista me perguntava sobre se a gente não tinha um olhar negativo sobre as elites no Brasil. Eu disse, no Brasil, não. No Brasil, não. Pelo contrário, a gente tem um olhar de admiração. Se você olha, por exemplo, para a sociedade francesa, você entra em qualquer livraria de Paris, tem uma bancada. E aqui não estou defendendo isso, mas eu estou querendo entender a sociedade. Tem uma bancada. Lá tem uma bancada na França de livro pensando os parasitas, os pobres, os ricos contra os pobres, processo de dominação de classe, a violência simbólica. Tem uma bancada explicando como é que as elites se mantêm nesse lugar. No Brasil, não. No Brasil, a gente tem uma coleção de biografias, onde todo mundo tenta ler para saber como é que fica rico, ou de coaches, ensinando, né, o gente pobre a tentar ou vender a ilusão de ficar ricos, ou pastores, né, ensinando gente pobre também a seguir um determinado caminho para ficar rico. Então, enquanto a gente não desnaturalizar as nossas posições dentro da sociedade brasileira, a dos ricos, a da classe média, a dos pobres, entendendo que tem um esforço cotidiano, contínuo, de reforço dessas posições, para que todo mundo fique em paz com o lugar que está, seja por baixo ou por cima, não vai dar para mudar. Então, nós, na sociedade, trabalhamos também para manter tudo do jeito que está. Para manter esse modo. Ô, Josias, queria a sua análise também sobre esse caso, aí essa declaração do juiz que está repercutindo bastante, a forma como o juiz anuncia, né, a decisão dele de manter o empresário preso, e de que maneira, né, isso pode ser entendido, né, quando a gente vê o juiz agindo dessa maneira, que repercussão isso pode vir a acontecer, que mudanças isso pode ter na sociedade? Eu não tenho muita expectativa de que tenhamos grandes mudanças não, Fabiola, porque temos convivido com personagens nos mais variados setores que resistem à ideia de se tornar respeitadores da lei, mesmo depois de pilhados em crimes. É assim na corrupção, é assim com pessoas que agridem mulheres, é assim nas diversas formas de cometimento de crime, né? Mesmo pilhado, a pessoa se recusa a se emendar depois de flagrado, né? Nesse caso específico, esse empresário que matou ali a sangue frio o Gari, eu soube que ele reclamou porque foi muito maltratado, achou que é muito constrangedora a situação que envolveu a sua prisão, dormiu no chão, foi fotografado, se sentiu muito constrangido, né? O juiz foi muito assertivo nas observações que fez ao converter essa detenção em prisão preventiva, né? E disse o que precisava ser dito. Matou-se um gari a sangue frio, ameaçou-se uma outra trabalhadora e depois o personagem que cometeu o crime foi para a academia, precisava malhar, não é? Treinar. Então, é um personagem realmente que merece a punição no seu grau máximo. E se formos analisar, Fabiola, a prisão preventiva é um tipo de prisão cautelar que pode ser decretada em situações específicas. Ela visa garantir a ordem pública, a conveniência da instrução penal. E entre as razões que podem justificar uma prisão preventiva está o risco de fuga, o perigo à ordem pública, a necessidade de garantir que a instrução criminal seja levada às últimas consequências, assegurar, no limite, a aplicação da lei, né? Eu diria que este personagem, esse assassino do Gari, ele gabaritou, ele se enquadrou em todas as pré-condições que são previstas em lei para a decretação de uma prisão preventiva. Realmente ele gabaritou. Então não havia para o juiz, senão a alternativa de trancá-lo, seja para evitar a fuga, para assegurar a ordem pública, porque deve ter muita gente com
um desejo reprimido ali de, inclusive, fazer justiça com as próprias mãos. Então, até para assegurar a integridade física do assassino, para que ele seja alcançado pela lei na sua plenitude, era importante trancafiar o personagem. Então, o juiz foi muito feliz, Fabíola. Foi feliz nas observações e foi feliz também na providência que adotou.